Hoshihiro Hattori, um jovem japonês que veio do Japão para fazer intercâmbio nos Estados Unidos, teve sua vida ceifada por estar no lugar errado quando estava ocorrendo uma festa de Halloween. O que seria se você fosse uma festa de Halloween? Se você fosse um aluno do intercâmbio, fosse viajar para outro país e para fazer uma faculdade. E aí você é cefado quando você vai no lugar errado, quando você acaba se perdendo. Esse foi o caso que aconteceu com o japonês Hoshihiro Hattori. O caso que acabou acontecendo há 31 anos, no ano de 1992, em Baton Rouge, em Louisiana. Vocês vão conhecer a história de Hoshihiro Hattori aqui no canal Casos Chocantes. Eu sou Milton Lopes e está começando o programa. Antes de falar, quero que vocês dêem um joinha, assine o meu canal e ajude o meu canal a chegar a 5.000 inscritos. E vamos fazer essa meta. Comente qual o próximo caso que vocês querem que eu fale. E agora, bora pro caso. Yoshi era um jovem louco por rugby, conta os seus pais Masa e Mieko Hattori. Em uma entrevista por e-mail, a princípio ele não estava tão animado em ir para os Estados Unidos fazer o intercâmbio. Lembram a eles, mas isso mudou quando Roche passou no exame de uma agência de intercâmbio para jovens. Ele ficou muito empolgado, contam, e sua inscrição no programa. Roche escreveu o que gostaria de fazer de seu país anfitrião. E qualquer que ele fosse na segunda casa, posso fazer comida japonesa como tempura pela minhas famílias anfitriãs e mostrar a elas o modo de vida no Japão. No verão, no hemisfério norte, de 1992, Rush partiu para os Estados Unidos com o plano de passar um ano lá. Desembarcou em Dallas, onde foi recebido por seus anfitriões, a família Haymaker. Eles levaram Yoshi de seu carro para sua casa na cidade de Baton Rouge. A médica Helen Haymaker e seu marido Dick Haymaker, um físico, haviam recebido estudantes de intercâmbio antes, mas hoje foi quem mais lhe deixou uma boa primeira impressão, conta. Ele era muito vivaz, totalmente extrovertido, relembra Holly. Os adolescentes da escola de ensino médio, McLean High School, ao adorar porque ele era um espírito livre. Seu marido concorda. Era um garoto muito extraordinário. Ele era a vida, movia pelo espaço como um dançarino. Hoje havia jogado rugby antes no Japão, mas nos Estados Unidos preferiu se inscrever em aulas de danças e jazz. Olin arrumou uma bicicleta com luzes de capacete para que ele pudesse ir pedalando para o curso. E ele era muito popular nas aulas de jazz. O filho do casal, Ramek Webb, que também tinha 16 anos na época, diz que hoje tinha um grande apetite pela vida e por experiência e tentava fazer amigos onde quer que fosse. A dupla havia ido junta a um festival de blues naquele mês de setembro e algumas semanas depois, Yoshi e Abby foram convidados a uma festa de Halloween no nordeste de Baton Rouge, na cidade central.
viemos para a festa. No sábado, no dia 17 de outubro, Dick e Holly foram ao cinema para assistir o filme O Último dos Moicanos, enquanto Yoshi e Webb partiram para sua festa. Yoshi estava vestido como John Travolta em um embalo de sábado à noite, e Webb estava disfarçado de vítimas de acidente. Ele usava um colar cervical em alguns curativos falsos. O motivo foi porque o Webb sofreu o acidente de verdade e ficou machucado. Os dois amigos buscavam uma casa que abrigaria uma festa. Fomos parar em uma rua e vimos uma casa com decoração de Halloween. E havia 3 carros na garagem. E o endereço era 10311, 1103, 1311, aliás, 1311. Quando na verdade o que buscávamos era 1131. Mas quando vi a casa eu pensei, é aqui. Naquela época, como não tinha GPS nem celular, que tudo era feito através do mapa, era muito difícil saber o local que a gente estava. E apesar disso, às vezes é meio complicado também. Também o GPS também sempre errava o caminho dos números, é claro, sempre apontando o local de um lugar errado, é claro. Sempre acontece isso. Eu que trabalho de Uber, sempre acompanho tudo pelo GPS, é claro. E apesar de tudo isso, naquela época, nunca tínhamos tecnologias para GPS. Webb e hoje bateram a porta, mas ninguém respondeu. E daí viram uma mulher abrir a porta ao lado da garagem e espiar antes de fechá-la abruptamente na cara deles. Nós afastamos meio confuso e comecei a andar pelo quarteirão, pensando talvez fosse uma outra casa, diz Webb. Mas daí alguém abriu a porta e Rodney Pierce abriu a porta. Rodney Pierce, de 30 anos, um açougueiro em um supermercado, tinha um revólver 44 Magnum em mãos. Osh se virou para ele e ele estava animado para chegar numa festa. E acho que não entendeu. Pierce estava armado. Talvez se estivesse achando que fosse algo de Halloween. Ele pensava que ele estava fantasiado. Ele só disse de um jeito muito animado, dançando: viemos para a festa, viemos para a festa. Pierce gritou "freeze", que significa pare ou congele, que é o jeito que fala. Mas hoje parecia não entendeu e continuou a andar adiante. Pierce atirou uma vez, atingindo Yoshi no peito e fechou a porta. E acabou entrando dentro da casa como se nada tivesse acontecido. E do outro lado da cidade, Remarque estavam saindo do cinema depois de assistir O Último dos Moicanos. Disse a Dick quando saímos: que bom que nosso país não é mais tão violento quanto antes. Lembra Holly. Seu bip tocou e ela retornou a ligação. Era a polícia dizendo a ela que seu filho estava bem, mas Yoshi não. Holly falou que encontraria a polícia no hospital. Não vai ser necessário, o policial respondeu. Dick e Holly correram na delegacia, onde encontraram Webb sentado, sozinho, sem saber o que havia acontecido com seu amigo depois que eles levaram fora de ambulância. Seus pais contaram a notícia para ele. A primeira coisa que Webb disse foi: coitada da mãe. Coitada da mãe dele, diz Dick. Esse foi o começo da história que destruiu a vida dos atores. Os pais de Yoshi souberam da morte do filho por intermédio de um representante da agência do intercâmbio. Mieko retraiu-se para o quarto de infância do seu filho e chorou.
Um dos vizinhos, 2 dias depois do assassinato de Yoshi, os Hattoris viajaram para Louisiana. Eu estava apavorada contra Holly. Era para eu ter cuidado dos filhos deles e ele acabou sendo morto. Mas Hattoris estavam preocupados com os Ramaks. Conta. As primeiras palavras da boca da mãe de Roche foram: Como está o Webb? A morte do adolescente rapidamente ganhou as manchetes. A notícia chocou o Japão, onde as armas de fogo são proibidas. Masa e Mieko agiram rapidamente, iniciando uma campanha para pedir o fim ao acesso facilitado das armas dos Estados Unidos. Mieko conta que escreveu um rascunho da campanha já no avião. Na volta dos Estados Unidos para o Japão, de volta ao Baton Rouge, o julgamento de Rodney Spear virou um evento midiático. A polícia inicialmente liberou sem indiciá-lo, presumindo que ele tinha direito de atirar contra quem invadisse sua propriedade. Mas, se fosse aqui no Brasil, ia ser diferente. Com certeza, se você atirasse numa pessoa por invadir sua privacidade, você seria preso. Mas, depois das queixas do governador louisiano, do consulado japonês em Nova Orleans, ele acabou indiciando por homicídio culposo. Seus advogados trabalharam para apresentar um ato como sendo de autodefesa, argumentando que o Pierce não era um assassino, mas sim um vizinho, que havia reagido do modo extremamente incomum de mover-se de rocha. Enquanto isso, Bonnie Pierce, a mulher de Rodney, que havia aberto porta primeiro, disse ao tribunal que Yoshi havia assustado, que por isso havia mandado o marido buscar a arma. A defesa deu certo. Em maio de 1993, Rodney Pierce foi absolvido pelo júri popular, que deliberou por apenas 3 horas. Masa Hattori acompanhou pessoalmente o julgamento e ouviu seu filho ser descrito como estudante intercambista japonês fora de controle, imperativo, que achava que seu papel era assustar pessoas, mas isso não desanimou o seu ativismo anti-armas. Achamos que Pierce também é uma das vítimas da América, dizem Masa e Mieko. O fato de ter sido absolvido não tem relação com a nossa campanha. A petição iniciada pelo casal ganhou forças ao fim de cerca de 1,7 milhões de japoneses assinaram. A morte de Yoshi dominou as manchetes e do país por semanas. Dick Heimak também decidiu coletar assinatura nos Estados Unidos para ajudar os Hattoris e no fim foram contabilizados cerca de 150 mil signatários. Ele basicamente ficou um ano inteiro no esforço pela petição contra a Oli. Foi antes de haver o e-mail, antes da internet, antes do Facebook. Então tudo era feito por telefone e correio. Dick passou a dedicar ao ativismo de controles de armas. O começo foi com a petição e dediquei a minha vida a isso. Daí passei a dedicar a minha vida a Washington, a tentativa de conseguir uma reunião com o presidente e consegui. Ambas as famílias estavam agindo em novembro de 1993 com parte de sua campanha. Haviam se tornado famosos por suas entrevistas televisivas contra Dick. Quando depois de meses de tentativas conseguiram entregar a carta de Mieko a um amigo da família, por acaso era amigo de Clinton. Clinton recebeu os Amakes e os atores no salão oval da Casa Branca. Nós sentimos bem contra o Mieko e Masa. Acho que eles entenderam nossa posição. Ele desejava as leis mais fortes do controle de armas. No mês, o Congresso americano aprovou a Lei de Brand e a prevenção de violência de armas de fogo.
exigindo checagem prévia de compradores de armas e um período de 5 dias e de espera para todas as compras de armamentos. Clinton assinou a lei 2 semanas após o encontro com os atores. Em dezembro de 1993, o embaixador americano do Japão, na época Walter Mondale, viajou para Nagoya para encontrar com os atores e entregar-lhe a cópias da lei dizendo que eles haviam tudo o impacto forte da sua aprovação. A lei havia sido proposta em 1991, mas estava parada no Congresso até a morte de Hiroshi. No ano seguinte, o Congresso aprovou também um veto chamado Fuzis e Assaltos, que impôs a moratória de 10 anos na produção de certo tipo de armas semiautomáticos para o uso civil. Dick afirma não ter relação com a aprovação das leis, mas diz aquele momento da história americana que parecia abrir a possibilidade para um controle maior de venda de armas. E foi um ponto na história em que as coisas poderiam mudar, de fato mudaram. A lei de Brand foi um importante primeiro passo de checagem na prévia de compradores. A lei por um fim das lutas dos atores, eles decidiram processar Roger Pierce e a sua esposa e uma seguradora da casa deles e na esfera civil. Para esse processo, entraram em contato com o advogado Charles Moore, que aceitou o caso. Eles conseguiram uma seguradora que pagasse cerca de $100.000 e sua sentença, juiz William Brown, afirmou que a tese de autodefesa de Pierce não era aceitável. Não havia nenhuma justificativa de que uma morte fosse necessária para Rodney Pierce se salvar, disse o juiz. Charles Moore afirma que a sentença foi uma surpresa. Achei que a seguradora fosse recusar pagar, porque o tiro contra Hiroshi foi um ato interconstitucional. Não havia cobertura para atos intencionais, mas a seguradora pagou a quantia e o dinheiro foi doado pelos atores para financiar o programa de controles de arma. Mieko Massa continua engajados em seus ativismos, passado há quase 3 décadas desde que a morte do filho. Recentemente, eles conversaram com os estudantes que sobreviveram ao massacre da escola americana de Parkland e participaram do protesto de March for Your Life. Em março de 2018, para demonstrar o apoio a causas, os Hamax também seguem envolvidos doando dinheiro para os grupos com a visão para impedir que a violência por armas, que tem como uma luta remoção por vias legais de armas de pessoas consideradas perigosas para si mesmo para o terceiro. O casal também cedeu $500.000 para a Universidade de Dick e Carleton College criar um fundo memorial Yoshihiro Hattori destinado a financiar estudantes japoneses. Hoje, eles não estão mais envolvidos ativamente na campanha. Rowley, aos 74 anos, trabalha no meio do período com cuidados de saúde mental em escolas americanas e quando Dick se aposentou. Mas continuam assistindo permanente ao debate sobre o controle da posse de armas dos Estados Unidos. Está muito diferente, diz Dick. Há muitos eventos e muitos jovens envolvidos, e isso é muito importante. Com isso, vai se traduzir e não tenho a menor ideia. Bom, esse foi o programa Caso Chocante. O que você achou do caso? Comente, compartilhe e assine o canal. Dê um joinha e até o próximo programa Casos Chocantes. Até.